Atlântida, a cidade que os deuses afogaram. Imagine uma civilização tão avançada que os próprios deuses tiveram medo dela. Imagine uma cidade com torres que tocavam as nuvens, com máquinas que moviam montanhas, com um povo que acreditava com toda a convicção que havia vencido a própria natureza. Agora imagine que, em uma única noite, tudo isso desapareceu. O mito. Tudo começa com um homem chamado Platão. Não é um humor de bar, não é uma lenda popular, é um dos maiores filósofos da história que, em 360 a.C., escreveu sobre uma cidade chamada Atlântida com uma precisão inquietante. Ele descreveu seus anéis de terra e água, seus portos, seu palácio central, suas riquezas absurdas e, principalmente, sua queda. Platão disse que essa história veio do Egito, que os sacerdotes de Sais guardavam esse segredo há séculos, e que Atlântida não era uma metáfora. Era real. A cidade. Segundo os escritos, Atlântida era uma ilha enorme além das colunas de Hércules, o que hoje chamamos de Estreito de Gibraltar. Uma civilização que dominava o Atlântico inteiro. O centro da cidade era um templo dedicado a Poseidon. E ali, no coração desse templo, havia uma estátua de ouro tão grande que tocava o teto. Uma estátua de um deus em uma carruagem puxada por cavalos alados. Eles tinham uma liga metálica misteriosa chamada oricalco mais valiosa que o ouro. Tinham aquedutos, sistemas de irrigação, frotas navais capazes de conquistar continentes. Eles eram, em suma, nós. Uma versão nossa, muito mais antiga. E aqui está a parte que ninguém quer falar abertamente. Platão não disse que Atlântida foi destruída por um acidente. Ele disse que foi uma punição. Os Atlantes, no início, eram nobres, sábios, filhos dos deuses. Mas com o tempo, com o poder absoluto, com as riquezas sem fim, eles se corromperam. Começaram a tratar os outros povos como inferiores. Começaram a querer mais. Sempre mais. E Zeus, o pai dos deuses, olhou para eles e decidiu que a humanidade precisava de um recado. Em um único dia e uma única noite catastrófica, a ilha inteira afundou no oceano. Sem aviso. Sem misericórdia. Sem sobreviventes para contar a história. A ciência mainstream diz que Atlântida é ficção filosófica. Que Platão inventou tudo para ensinar uma lição moral sobre o brio e sobre a arrogância humana. Mas tem uma coisa que não fecha. Por que Platão descreveu coordenadas geográficas? Por que mencionou datas específicas? Por que atribuiu à história fontes reais, verificáveis na época? E há algo mais perturbador: eventos geológicos reais mostram que, por volta de 9600 a.C., a data que Platão citou, houve uma elevação brutal do nível do mar no mundo inteiro. Civilizações costeiras foram engolidas. Talvez Atlântida não seja um mito. Talvez seja uma memória. No fundo do Oceano Atlântico, a mais de 3.000 metros de profundidade, existe um silêncio que nenhum som humano jamais perturbou. E em algum lugar nesse escuro talvez existem ruínas. Pedras que um dia foram paredes. Colunas que um dia sustentaram templos. Atlântida pode ter afundado, mas a história dela ainda está acontecendo, porque toda civilização que esquece que é mortal, aprende dessa forma.